Diniz, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, então nesse momento eu vou estar em Muriaé para pegar o último resultado de tudo que aconteceu. Eu ia já filmar minha ida para Muriaé e já mostrar tudo de perto, como vai ser, porque eu vou me emocionar muito, claro. Só que vocês não iam entender nada, porque eu ia pegar meu último resultado e com certeza nesse dia eu vou chorar igual bebê novo, porque eu sonho com isso há 2 anos. E vocês iam ficar sem entender. Então eu resolvi trazer um vídeo antes, explicando tudo o que aconteceu, contando do meu ponto de vista. Então vamos começar, né? Há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com NIC 2, grau 2, 3. Para quem não sabe, que eu tive que pesquisar na internet na época, porque eu não sabia o que era. Eu tive noção pelo que os médicos falaram, mas eu queria entender melhor. E a NIC, ela é um vírus que é o causador do câncer. Esse vírus ele é causador do câncer. E tem grau 1, 2 e 3. Até onde eu fiquei sabendo, o grau 1 não precisa de cirurgia, é só queimado com, acho que é laser que falaram, não sei direito. E é uma coisa muito simples. Só que eu demorei a descobrir. Então o meu já estava no grau 2 indo para o grau 3. Lembrando que se passar do grau 3, passou do grau 3, aí vira o câncer. Se passar do grau 3, vira o câncer. O meu estava indo para o 3. Tudo começou com sintomas de gravidez. Até onde eu pesquisei, até onde eu li, não existe sintomas comprovados para essa doença. Não existe sintomas comprovados. Só que eu tive, o meu corpo apresentou, o meu corpo me mostrou que tinha alguma coisa errada comigo. Eu comecei a ter sintomas de gravidez muito forte. E a minha filha, que tem 3 anos, na época era bebê. Eu acho que ela tinha a idade que minha bebê hoje tem, uns 6, 7 meses na época. E eu comecei a ter sintomas de gravidez, mas sintoma triplicado. Você bota ali uns sintomas de gravidez que já é forte, que já é ruim, você triplica tudo isso. E eu tô mexendo muito o óculos, gente, porque eu tô nervosa. Falar desse assunto e lembrar tudo o que aconteceu, da euforia, sabe? Mas é de alegria, porque é difícil acreditar que eu consegui passar por isso tudo e que finalmente acabou. E se eu me emocionar, vocês me desculpem, porque... Bom, enfim. E além dos sintomas de gravidez que estavam muito forte, eu comecei a ter muita dor no abdômen. Muita, muita. Eu deitava, colocava a minha bebê na época em cima da minha barriga para brincar de cavalinho com ela, mas eu não conseguia, eu não aguentava de dor, doía demais. E daí eu desconfiei que eu estava grávida, porque o meu corpo tá reagindo daquele jeito, fiz 2 testes de gravidez, deu negativo. E dali eu já achei estranho. E eu comentei com a minha mãe na época e com meu marido, eu falei, olha, se eu não tô grávida, eu tô doente. Todo mundo falava, não, que não sei o que tem, que é coisa da sua cabeça. E como eu tinha uma bebê de 6 meses, a última vez que eu fiz preventivo foi os 3 meses antes de engravidar ela. Você coloca 9 meses de gestação, mais 6 meses que ela tinha, de 6 a 7 meses mais ou menos. Então tinha bastante tempo que eu não fazia preventivo. Aí, vindo acontecendo essas coisas que não passava, eu me preocupei e fiz o preventivo. Isso foi no final de 2017. É isso mesmo. Eu operei em 2018, foi no final de 2017, eu fiz preventivo. Foi em outubro, novembro, mais ou menos. Eu lembro que o resultado demora 1 mês para chegar, mas quando chegou por conta de tudo parar para o Natal, eu não consegui pegar o resultado. Eu lembro que eu peguei o resultado em janeiro, que eu lembro. Então foi em outubro, novembro, dezembro. Foi outubro para novembro, mais ou menos, que eu fiz o preventivo. Eu sei que em janeiro a agente de saúde me chamou e com aquela expressão de preocupado que eles fazem que eu não aguento, falou para mim que eles iam marcar para mim uma colposcopia com biópsia
num hospital que é na minha cidade vizinha, na cidade que eu nasci, Colônia, no Hospital da Colônia. Porque meu exame tinha dado alteração. Aí eu falei, mas é o quê? Que alteração é essa? Ela falou, a gente não consegue saber. E esse exame que você vai fazer vai ser justamente para a gente saber o que é e como tratar. Nisso, demorou alguns meses para mim conseguir marcar a colposcopia. Eu não vou lembrar o mês e na data e no resultado do meu exame não tem data. Mas eu lembro que foi em março, abril mais ou menos, que eu fui para esse hospital para fazer colposcopia. E quando eu cheguei nesse hospital que eu fui fazer, que eu falei com a médica na época, eu fui lá, fiz o exame, a colposcopia com biópsia, é horrível, aliás. E ela me deixou um pouco assustada, porque na época eu não sabia. E eu saí de lá completamente com a cabeça virada, toda assustada, porque ela só virou para mim e falou assim, olha, você tá com NIC grau 2, pelo que eu vi no seu exame, mas tem que aguardar o resultado para confirmar se é isso mesmo. Aí eu falei com ela, mas o que é isso? Aí ela falou, isso é um câncer. Ela não me explicou que é um vírus, que nem o meu médico que me operou, que ia estar comigo até hoje, me explicou. Não, ela não me explicou. Ela já foi direto, isso é o câncer, que eu não sei que tem, e falou um monte de coisa. Eu saí de lá com a cabeça virada. Mas ela falou, mas você tem que pegar, aguardar o resultado, o laudo, né, para saber melhor. E quando você pegar esse laudo, você vai no seu posto para eles te dar a recomendação que você precisa fazer. Nisso eu fui para casa com a cabeça completamente virada, porque num dia tá tudo bem. No outro, a médica te joga assim na sua cara que você tem câncer. Não era o câncer, mas ela falou que eu tava com câncer no colo do útero. Então, meu mundo caiu, né? E nisso se passou mais alguns meses. Aliás, eu tô aqui com o resultado da colposcopia, em 2 folhas. Eu guardo tudo. Não é exatamente tudo, gente. Tá faltando muito documento aqui, que eu achei que tinha guardado tudo. E aqui tá escrito sugestivo de lesão de alto grau. Não sei se vai dar pra vocês ler, ó. Tá vendo? Sugestivo de lesão de alto grau. Isso eu já fiquei assustada quando eu peguei e li isso aqui, né? Porque sem entender nada, entendendo só o que ela foi me falado. Então, em junho, início de junho, eu fui encaminhada para o Hospital do Câncer de Muriaé. E lá eu repeti novamente o exame com o meu médico, que me explicou o que realmente tinha acontecido, me explicou tudo. Eu saí de lá ainda com a cabeça ruim de estar passando por aquilo, mas eu saí de lá mais aliviada, que não era aquilo que a primeira médica tinha me contado, né? E dali eu fiz mais alguns exames. Eu voltei lá, acho que foi mais umas 2 vezes antes da cirurgia, não vou lembrar exatamente para quê. Eu sei que uma delas foi já para marcar a minha cirurgia. E passou um monte de exame para mim fazer, tá tudo aqui, resultado dos meus exames que eu guardo até hoje. E meu exame a minha cirurgia foi marcado para 6 de dezembro. Só que aconteceu algo errado da minha internação, que eu fui para o hospital, mas eu não consegui me internar. Então, foi remarcada a cirurgia para o dia 12 ou 14, mais ou menos. Chegou o dia da cirurgia, eu fiz sozinha, não podia acompanhante. E eu fiquei lá sozinha, de um dia para o outro. A cirurgia muito rápida.
Foi de um dia para o outro só. Eu cheguei num dia de manhã, fiz a preparação para a cirurgia, operei no dia seguinte, meio-dia já estava de alta. E passar tudo aquilo sozinha para mim foi difícil. Foi difícil não ter ninguém para segurar minha mão. Foi difícil estar indo para a sala de cirurgia e não ter ninguém para falar que vai ficar tudo bem. Porque eu tava morrendo de medo, eu tava com muito medo. Muito. Eu não sabia o que ia acontecer. Passar por aquilo na hora para mim foi a parte mais difícil. Ir para a sala de cirurgia sozinha, sem ninguém do meu lado, sabe? O medo que eu senti, o pânico que eu fiquei. Foi difícil. Só de lembrar, eu sinto tudo que eu senti naquela hora, naquele dia. Foi bem difícil. Bom, ai, desculpa, tá me emocionando, mas essa história realmente mexe comigo. Bom, eu fiz a cirurgia, foi anestesia geral, que era o que eu mais estava com medo, eu nunca tinha tomado anestesia geral. E foi a parte que mais me fez ficar com medo. E eu dormi na sala de cirurgia e acordei, já estava indo pro quarto. Cheguei no meu quarto, meia grogue, tirei fotos que infelizmente de ter que trocar de telefone várias vezes eu perdi. E eu operei, eu saí da sala de cirurgia, era umas 9 horas, umas 9, 10 horas que eu saí da sala de cirurgia, não lembro. Acho que eram umas 10, porque tinha foi muita menina, foi muita mulher operando no mesmo dia, sabe? Foi assim, sequência, saía uma, entrava outra na sala de cirurgia, foi muita mulher. A sala era enorme e estava cheia de mulher esperando para ser operada e recuperando um pouco a operação para ir pro quarto. Bom, eu só podia ficar no hospital 2 horas depois da cirurgia. E a prefeitura daqui tinha que mandar um carro para me buscar. E deu meio-dia, que venceu as 2 horas e ninguém me buscou, o carro não me buscou. E eu fui direcionada para a casa de apoio. Eu guardei aqui a pulseirinha. Casa de apoio. E eu fiquei lá o resto da tarde. O carro da prefeitura chegou lá para me buscar umas 4 horas da tarde. É a minha filha brincando, tá, gente? E eu não vi a hora de chegar em casa. Eu tava dolorida da cirurgia. Eu tava cansada. Meu marido preocupado, minha mãe preocupada, porque eu não chegava em casa. E graças a Deus a cirurgia foi tudo bem, deu tudo certo. E o meu primeiro exame depois da cirurgia foi em junho de 2019. Eu tenho o resultado dele aqui, que deu negativo. O meu primeiro negativo para doença. Olha, tá aqui, ó, negativo. Porque o meu médico falou que para essa cirurgia tem que dar negativo. E ele falou que após 3 negativos eu já estava livre e eu estava liberada, eu não precisava voltar lá mais. E como, meu Deus, como eu sonhei para esse dia, como eu esperei, como. E graças a Deus deu tudo certo, o primeiro preventivo. O segundo foi no início desse ano, eu estava grávida.
Eu tava de uns 6, 7 meses de gestação, gente. E por conta da pandemia, eu não voltei para buscar o meu resultado. Era para mim, eu voltei lá esse ano em fevereiro e era para mim ter voltado em abril para pegar o resultado do exame. E ligaram para mim do hospital de lá remarcando, e foi remarcando, até o mês passado agora, em outubro. E quando eu cheguei lá, que eu fui fazer o exame, e durante esse exame o médico joga um remédio, que esse remédio, ele, se tiver a doença, o vírus da doença ainda presente, esse remédio ele reage. E o médico jogou, não reagiu, eu vi o meu exame todo, ai que tortura. E não reagiu, e ele falou que estava tudo limpinho, que nem corrimento tinha, que provavelmente era um negativo. E como eu estava sem entender, porque eu fiz um exame no início do ano, eu achei que aquele exame tinha sido inválido por eu ter feito grávida. Eu achei que eu ainda estava fazendo o segundo. Até então, nas minhas contas, o terceiro exame ia ser só no que vem. Eu estava esperando o meu último resultado só no que vem. E nisso o médico, durante o exame, me falou que o segundo exame... Tá difícil gravar, tá, gente? Aí ele me explicou, gente, que o exame que eu fiz durante a gravidez tinha dado negativo, e por dar negativo e eu estar grávida, que já estava no grau de risco, né? Eu acho que é assim que fala. E ele não achou necessário eu voltar no hospital para pegar só um resultado que tinha dado negativo. Então, ele falou para mim que ele remarcou para mim voltar no final do ano, e como já ia fazer 2 anos desde a cirurgia, eu já estava fazendo o terceiro exame. Quando ele falou aquilo, me deu, sabe, uma euforia, um alívio, que ele virou para mim e falou assim: olha, é muita mulher que eu atendo, e se você vir para pegar o resultado, se eu não lembrar que ia ser o último resultado, o seu último exame, você me lembra que esse é o último exame e que deu negativo e que você não precisa vir mais. Só falar que eu disse no seu exame que se desse negativo, você não podia vir mais. E quando ele falou isso, seguindo da frase, não existe vestígio do vírus do câncer, essas palavras pesam muito na minha cabeça, mas pesou de um jeito bom. Eu querendo chorar de novo. Porque até então eu não tinha pensado dessa forma. Desde o primeiro exame que eu fiz com ele, que ele me explicou direitinho, me falou que era o vírus do câncer, mas não tinha virado câncer, e eu não tinha pensado mais dessa forma. Sim, minha cabeça ainda estava mexida com tudo aquilo, mas eu não tinha mais pensado nisso. E quando ele falou, não há vestígio do vírus do câncer, essa palavra pesou muito para mim, porque desde a cirurgia que eu tava doida para escutar isso, que depois, no fim da cirurgia, que ele me explicou tudo o que ia acontecer, e virou para mim e falou assim: olha, a gente vai fazer 3 preventivos, 3 acompanhamentos. Se os 3 dá negativo, você tá liberada, você tá livre, você não precisa de vir. Eu não via a hora de escutar aquilo, eu não via a hora de chegar o momento. E quando eu vi que esse momento finalmente tinha chegado, para mim foi... não tem explicação, sabe? Não tem explicação o que eu senti, o alívio de não poder ir pra lá, de não precisar de ir pra lá mais, de não, sabe? De não ter medo. Foi um alívio muito grande. Sabe?
Às vezes, a pessoa que está do seu lado passando por um momento muito ruim, você olha para ela, ela tá rindo, tá feliz. Você fala, nossa, como é que ela tá passando por isso tudo e consegue ser feliz, consegue sorrir. Você não vê que ela tá mascarando para não sentir a dor? Pelo menos eu sou assim. Eu passo por um momento pesado na minha vida que, se você me ver passando, você não vai me ver chorando. Por que eu não vou chorar? Porque não vai resolver. Se a gente chorar, vai ser pior, porque o desespero vem. Pra quê? Eu confio em Deus. Eu tenho fé em Deus. E eu sei que se Ele me permitiu passar por isso, Ele tem um propósito. Então eu vou me desesperar pra quê? Eu não vou me desesperar. Só que aquele momento pra mim estava pesado. A ficha ainda estava caindo, foi um turbilhão de emoção dentro de mim. Na virada do ano passado para esse ano, Deus me fez uma promessa. Ele virou para mim e falou assim, olha, chega de chorar. Esse ano vai ser um ano de muita realização na sua vida. E quando Deus disse isso para mim, eu estava esperando 1 milhão de coisas. Que eu tinha e ainda tenho muitos planos. Então eu estava esperando que fosse um desses planos. Eu não estava esperando mais nada além disso. Como meu marido disse, desde o início do ano aconteceu muita coisa maravilhosa na minha vida. Sabe, aconteceram muitas coisas maravilhosas para mim esse ano. Só que nem eu falei com meu marido, sim, sem dúvidas. Sabe, Deus prometeu o que Ele falou. Esse ano para mim foi o ano inteiro de alegria, de felicidade, de realização. Só que para mim, nada de tudo que Deus me deu esse ano. Meu casamento que eu tanto sonhava. Nada se compara. Nada. Aí eu chegar no médico, o médico me dá meu último resultado e falar, você não precisa vir mais. Poder olhar para cima e falar, eu venci. Eu consegui. Não tem. Não tem, sabe? Não tem nada que pague isso. Não tem. Que quando tudo começou, eu falei, eu vou vencer, eu vou conseguir. Há 2 anos atrás eu falei isso. Eu lembro que na época eu até postei no Facebook. Só que hoje, ver essa realidade acontecendo, pra mim dá um alívio, sabe? Quando você pode respirar. É assim que eu me sinto. Como se eu estivesse ficando sufocada por 2 anos. Como se tivesse alguma coisa aqui me prendendo, que eu não conseguisse respirar por 2 anos. E agora eu consigo respirar, agora simplesmente só dá, sabe? Gente, eu sou muito emotiva, eu sou muito chorona. Eu esqueci de falar que no dia do meu primeiro preventivo, depois da cirurgia, eu peguei o laudo da cirurgia. E a única coisa que eu procurei saber era se era maligno ou benigno. E quando eu vi isso, foi para mim mais uma emoção. Se eu consigo mostrar. Cadê? Não vai focar. Aqui. Não vai dar para aparecer, não. Tá escrito, não há indícios morfológicos de malignidade nesse material. Ou seja, não era maligno, era benigno. E eu só tenho que agradecer a Deus. Deus é perfeito demais. É isso. Espera aí o próximo vídeo de eu contando do vlog da minha viagem, meu primeiro vlog. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, que Deus abençoe todos vocês. E que Deus cuide de cada um, tá bom? Tchau, beijo.